O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir, elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo, tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs. Celebramos nessa liturgia desse final de semana, o quarto domingo da Páscoa, chamada liturgia do Bom Pastor, que nos acompanha todos os anos nesse tempo da Páscoa. Nos primeiros 3 domingos, nós refletimos, como dizíamos, a dimensão de estarmos na presença do Cristo ressuscitado. Hoje, o domingo do Bom Pastor, ao longo dos 3 anos litúrgicos, a gente lembra sempre, nós refletimos esse capítulo 10º do Evangelho de João. Refletimos a primeira parte dele lá, semana passada, ano passado. Esse ano a gente pega o miolo desse mesmo capítulo, e no ano seguinte a gente completa o raciocínio com a parte final do capítulo. E a ideia é uma só: reconhecermos o sentido de sermos um rebanho. E sermos, na verdade, conduzidos pelo próprio Cristo, como uma pedra angular, como nos fala Pedro na primeira leitura, como a pedra, na verdade, fundamental de toda a nossa existência. Ter em Cristo Jesus, o bom pastor, aquele que nos conduz. Para chegar nesse raciocínio, semana passada nós fomos chamados a fazer uma reflexão muito profunda diante de reconhecer o Cristo ressuscitado. Destacava semana passada da dificuldade muitas vezes de termos esse reconhecimento. Aí eu dizia, pegando até a palavra de Jesus no Evangelho, se nós não aprendermos a renunciarmos a nós mesmos, como Jesus nos ensina no Evangelho, nós jamais iríamos conhecer, reconhecer e seguir profundamente na intensidade daquilo que nos é proposto, esse mesmo Cristo Jesus. Semana passada eu falava dessa renúncia, no sentido de dizermos assim, aprendermos, meus caros irmãos e irmãs, a deixarmos um pouco do nosso eu. Nós queremos, muitas vezes, uma tentação muito grande de colocar esse nosso eu como medida para tudo. Eu dizia assim, olha, se for bom, se eu estiver ganhando, se eu estiver levando vantagem, aí eu acolho. E numa dimensão de um Cristo que nos ensina a renunciar. A palavra que ele mais fala hoje no Evangelho é justamente essa: dar a vida. Se nós não conseguimos, na verdade, fazer esse passo, meus caros irmãos e irmãs, de aprendermos a colocar esse Cristo como pedra fundamental de nossas vidas, a pedra angular, nós não conseguiríamos fazer esse passo dessa renúncia para nos abrir a graça melhor, a graça maior, de deixarmos conduzir por Cristo Jesus. Então, depois
de refletir sobre essa necessidade, chegamos nesse final de semana com a imagem de Cristo, o bom pastor. Às vezes a gente pega, digamos assim, uma visão um tanto quanto adocicada do sentido da palavra que Jesus nos dá, né? Imaginando o pastor que leva as ovelhinhas no colo, mas pegando por outros trechos do Evangelho de Mateus, aquele que vai atrás da ovelha perdida, aquele que vai carregar essa ovelha nos ombros, aquele que se alegra por achar essa ovelha perdida. E às vezes a gente fica com essa imagem do bom pastor, que é bíblica também, está no Evangelho, mas não traduz exatamente a mensagem desse capítulo 10º do Evangelho de João. A figura, usar essa questão do pastor de ovelhas, era algo comum, é comum no texto bíblico, é comum no linguajar das pessoas da época, porque fazia parte do cotidiano. Então tinha ali nas aldeias, aqueles que cuidavam do rebanho, ao final do dia conduziam essas ovelhas, né, de volta para o chamado redil, para passar a noite, e colocavam todas as ovelhas juntas, né, para passar, e se revezavam em quem tomava conta. E no final do dia, o pastor chamava, assobiava, cantava, ou seja, as ovelhas reconheciam a sua voz, né? E por reconhecer a sua voz, é que seguiam aquele que era, na verdade, o seu cuidador. No exemplo aí do rebanho, digamos que a ovelha seria praticamente totalmente dependente. Se soltasse a ovelha, ela não ia nem saber aonde encontrar pastagens, por exemplo. Então ela se deixava conduzir com segurança, identificava naquele pastor aquele que traria justamente essas condições de segurança para que ela pudesse pastar, ela pudesse chegar até onde tivesse água, na hora mais quente do dia, talvez procurar a sombra e ao final do dia poder retornar para passar a noite com segurança. Essa é a imagem do pastor. E Jesus fala assim: eu sou esse pastor, eu sou esse bom pastor, esse que conduz o rebanho. E se destaca, como eu disse, o fato da ovelha reconhecer a voz e se deixar conduzir, e o fato que Jesus insiste aí 5 vezes nesse evangelho, falando de dar a vida. Qual que é o sentido? Bom, comparemos aí com a imagem do mercenário, né? O mercenário não é do jeito pejorativo que a gente usa esse termo, né? Mercenário. Não, o mercenário era a pessoa que não era, no caso, dono, né? Ele era contratado. Interessante que uma vez eu vi em algum livro dizendo que esse contrato, né, ou essa possibilidade de contratação com alguém que vai cuidar do rebanho tinha regras. E essa pessoa, por exemplo, não era obrigada a se expor ou expor a própria vida se por um acaso fosse atacado. Parece que tem até uma graduação aí, e aí como fala o Evangelho, se for um lobo, um leão, alguma coisa assim, você não precisa ficar, você pode correr, porque senão você vai perder a sua vida. Essa que é a comparação. Se for um animalzinho menor, então o pastor, o mercenário, teria a obrigação de cuidar do rebanho. E como diz o texto, ele é pago, não é dele o rebanho, ele não se preocupa, ele está lá recebendo para cuidar. E Jesus fala assim, olha, esse pastor que ele não é que nem alguém, digamos, que vai fazer até uma certa medida. Ele vai fazer a ponto de doar a sua própria vida. A imagem desse pastor desse capítulo está mais próximo, no próprio texto bíblico, por exemplo, com a figura de Davi, que diz ali que luta com, digamos, o animal feroz, o predador, para salvar justamente a ovelha do seu rebanho. É capaz de se doar. É lógico que Jesus está explicando para nós, está motivando para nós, primeiramente, essa possibilidade e essa capacidade de aprendermos a renunciar pelo amor a Deus. Renunciar para que esse amor de Deus se seja presente em nossas vidas.
sendo-nos capazes, inclusive, de nos doar. A medida é o próprio Jesus. Ele nos dá o seu exemplo com a sua vida, com a sua morte, com a sua doação, com a sua entrega. É justamente isso presente na fala de Pedro, é muito bonita essa fala de Pedro. Quando questionado em nome de quem que ele tinha curado o paralítico, ele fala assim, foi em nome de Jesus Cristo, este mesmo que vocês rejeitaram. Aí ele invoca o Salmo, para falar da pedra que os pedreiros rejeitaram, que se tornou-se a pedra angular. Quando está fazendo uma construção, vai se levantando as paredes, geralmente com pedras quadradas ou pedras retangulares, com os ângulos tudo certinho, elas vão se encaixando, se encaixando. E depois aí os construtores, os engenheiros aqui presentes, pode falar melhor que eu, vai fechando para fazer a cúpula da construção. E para fechar o último buraco, digamos, você precisa de uma pedra angular. Imagina um triângulo assim. É mais ou menos essa ideia da pedra angular. Ela vai encaixar naquele ângulo que fecha e vai dar sustentação para toda a construção. Se você tira essa pedra angular, não precisa ser muito entendido para saber que tudo vai desmoronar. Sem Jesus Cristo em nossa vida, nada tem sentido. Ele é a pedra angular. O Cristo ressuscitado, meus caros irmãos e irmãs, que nós devemos aprender a reconhecer a voz, assim como o rebanho aprende a reconhecer a voz do pastor. Jesus fala conosco, ele mostra a sua voz através dos seus ensinamentos, através do Evangelho. Precisamos nos familiarizar sempre com os ensinamentos de Jesus. Quando no dia a dia de nossa vida, somos desafiados por muitas situações, somos chamados a tomar decisões, quando somos chamados a nos posicionar, ter como referência aquilo que Jesus nos ensina. E nós só podemos reconhecer essa voz, meus caros irmãos e irmãs, se nós estivermos familiarizados com ela. Olha, Jesus me ensina isso no Evangelho. Diante dessa situação, eu sou chamado a ter essa postura. Ou seja, a me deixar conduzir como um rebanho, como a ovelha se deixa conduzir pelo pastor. Por quê? Porque a ovelha sabe que o pastor sempre vai lhe conduzir para situações de segurança. E é justamente isso, estarmos na dimensão do reino de Deus, buscando, meus caros irmãos e irmãs, cada dia estarmos presentes em nosso coração com a voz do pastor, ou seja, com os ensinamentos de Jesus, para que isso possa se traduzir concretamente em tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, deixar-nos conduzir por segurança. A igreja nos pede nesse final de semana que olhamos para o rebanho, como rebanho, olhamos para aquele que nos conduzem, o nosso Papa, o nosso Bispo, o Padre, os padres, que estão, na verdade, diáconos, aqui para nos orientar, para que nós possamos aprender sempre a olhar justamente e reconhecer Jesus, reconhecer a sua voz. Semana passada eu dizia da necessidade de uma renúncia de nós mesmos para reconhecer Jesus. E hoje, completando essa ideia, o Evangelho nos mostra reconhecer a voz daquele que dá a vida para a nossa salvação. Dar a vida justamente deu para que nós possamos alcançar a vida eterna. Nós continuamos a missa no folheto, rezando juntos.